Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, dia 13 de janeiro, a gente está aqui mais uma vez para poder entregar para vocês o nosso overview de mercado, resumo dos 3 primeiros dias de movimentação em relação às pressões dos nossos setores, dos nossos ativos pelos grandes fundos globais que operam dentro do nosso mercado. Nessa semana, o Ibovespa está acumulando até o pregão de hoje uma queda de 2,5%, praticamente a metade da movimentação de alta da semana passada, a primeira semana do ano, sendo que a gente tem nessa semana 30 ativos subindo da semana e 50 ativos caindo. A gente tem um ativo no 0 a 0, que são as ações de CCR Rodovias. Aqui embaixo a gente tem os setores que estão mais fortes. Aqui acima, em relação ao ambiente positivo, saúde, industrial, telecom e TI. E aqui abaixo a gente tem consumo, serviços públicos, óleo, gás e biocombustível, financeiro e materiais básicos. Vocês estão percebendo que quem está mais caindo aqui no nosso mercado são setores de peso. Principalmente aí o nosso índice de materiais básicos, que acumula no ano uma movimentação de quase 9% de valorização, ainda mesmo com essa correção observada durante essa semana. Bom, no setor financeiro a gente tem só apenas 2 ativos subindo durante essa semana, as ações de Cielo e também Sul América. No caso de Cielo, eles ajudando a empurrar o movimento. E a gente tem aqui 13 ativos caindo, sendo que eles estão com uma pressão vendedora, pessoal, nos ativos que estão mais caindo, principalmente aí setor de administração de shopping centers, Multiplan e também Iguatemi, e também no setor bancário nas ações de Banco do Brasil. Se a gente pular aqui para o setor de óleo, gás e biocombustível, uma teteia em relação à movimentação de Prio, já tem algumas semanas que a gente já está falando com vocês aqui no conteúdo do canal, ambiente comprador e Prio, nada mais nada menos com a maior alta de movimentação semanal acumulada até hoje dentro desse setor. Seguido aqui pelas ações de Cosan, que também acumulam uma alta de quase 3%, eles ajudando a empurrar movimento. Renato, então esses 4 ativos que estão caindo, eles estão ajudando numa ponta vendedora? Não. Vocês estão percebendo que nenhum deles está com fundo salmão em relação à movimentação no nosso mercado. Na movimentação do setor de materiais básicos, somente aí as ações de Braskem sobem durante essa semana, só que não tem fundo verde com o ambiente vendedor por parte deles no nosso mercado. E se a gente verificar aqui, todos os ativos restantes do setor de materiais básicos com ambiente corretivo, só que nenhum deles preenchido, ou seja, está todo mundo caindo e eles estão aproveitando para poder fazer uma feirinha aí em relação aos ativos do setor de materiais básicos. No setor de consumo, a gente tem aqui praticamente meso a meso. Metade dos ativos estão subindo na semana, outra metade estão caindo. A gente tem aqui principalmente destaque em relação à movimentação da semana nas ações de B2W. Há quantas semanas, inclusive, várias pessoas às vezes ficam aí me perguntando nos comentários, Renato, mas eles têm uma ponta compradora em B2W e tal, e o ativo ainda não respondeu. Exatamente, pessoal. Então a gente está observando que nessa semana B2W aí, com uma movimentação de valorização de quase 5% dentro do nosso mercado. Lembrando que eles têm também, ajudando aí na movimentação compradora, as ações de Locamérica. Lembrando que na semana passada eles ajudaram a empurrar para baixo, o ativo fechou a semana praticamente perto do 0 a 0 e nessa semana estão ajudando a empurrar para cima quase 1,5% de valorização. A gente tem aqui na outra ponta, na ponta vendedora, aqui a gente tem as ações de Cogna liderando aqui essa ponta vendedora com eles empurrando, seguido pelas ações de JHSF, também a nossa teteia, as ações de Ambev, que na semana passada eles ajudaram a empurrar para cima, o ativo subiu quase 6% e nessa semana o ativo cai 2% para eles colocarem lucro do quê? Lucro no bolso. Se a gente verificar aqui, setor industrial, a gente tem aqui uma ponta compradora em relação às ações de Embraer, Raio e também VEG. Então a gente tem aqui da movimentação de Raio na semana passada, o ativo já tinha subido quase 4%, eles não participaram. Nessa semana também está subindo bem mais do que 3%, eles ainda não estão participando. Somente as ações de VEG, que na semana passada lideraram ponta compradora com mais de 18,5% de valorização, eles ajudando a empurrar para cima, e nessa semana eles continuam a ajudar a empurrar para cima o ativo com 0,5% de valorização no nosso mercado. Em relação às ações de Embraer, na semana passada tinha ficado praticamente perto do 0 a 0. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo uma ponta compradora. Nessa semana, Embraer, nada mais nada menos, com a maior alta do setor industrial em relação aos ativos para o nosso mercado. Gol e Azul, mesma coisa que a gente tinha observado na semana passada, eles estavam sentando a mamona numa ponta vendedora, os ativos já tinham caído na média entre 5% e 6%, e nessa semana não é diferente, e os ativos caindo aí bem mais do que 1% no nosso mercado. Em relação ao setor de saúde, na semana passada a gente tinha percebido que movimentação de valorização, possibilidade de fusão de Intermédica e Rap Vida.
No caso de Intermédica, as ações subiram mais de 16% no nosso mercado, ajudando a empurrar, e também as ações de Rap Vida subiram mais de 10% no nosso mercado. Nessa semana, as ações de Intermédica também continuam liderando ponta de valorização em relação ao setor de saúde, só que nessa semana eles estão aproveitando para colocar lucro no bolso em relação às ações da companhia, e no caso das ações de Rap Vida, eles continuam com uma ponta compradora dentro do nosso mercado. Inclusive, na semana passada a gente tinha percebido que as ações de RADL tinha fechado uma semana corretiva e eles estavam atuando aonde? Numa ponta compradora, e nessa semana continuaram com ponta compradora ativa aí, devolvendo praticamente mais do que caiu durante a movimentação da semana passada. Em relação aqui as ações de Fleury, na semana passada ajudaram a empurrar o ativo já tinha subido mais de 2%, nessa semana continuam com a movimentação e o ativo aí com mais de 1% de valorização. Pulando aqui para o setor de serviços públicos, a gente tem aqui, liderando a movimentação de alta durante essa semana, as ações de Eneva aí com a movimentação de mais de 8% de valorização. Eles não participaram do movimento, inclusive na semana passada o ativo tinha também fechado com valorização bem próxima aí de 0,5%, eles não tinham tomado essa movimentação. Só que, lembra que a gente comentou com vocês que vários ativos do setor elétrico tinham caído e eles estavam fazendo uma feirinha em relação a alguns ativos? Bom, o exemplo disso foram as ações de Taesa, que na semana passada caíram mais de 1% e eles estavam com uma ponta compradora. Dá uma olhada nessa semana, pessoal, subindo mais de 3%. Se vocês olharem também as ações de Energias Brasil, que na semana passada tiveram uma movimentação de queda dentro do nosso mercado, eles já estavam fazendo uma feirinha no ativo em relação a essa movimentação, e as ações de EGE, que na semana passada chegaram a subir quase 1%, eles já estavam empurrando, e nessa movimentação dessa semana aí com uma leve alta 0,09, eles continuando a empurrar a movimentação dentro do nosso mercado. Lembrando que na semana passada a gente tinha a nossa Teteia, Semiguinha, subindo mais de 6%, e eles estavam com uma ponta compradora. Nessa semana o ativo vem aí sofrendo com uma correção, e eles o quê? Colocando lucro no bolso em relação à movimentação da companhia dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor de telecom e TI, lembra que a gente estava comentando com vocês? Todos os ativos do setor estavam caindo, inclusive as ações de TOTOS, com uma movimentação compradora já que a gente está observando com vocês já há algum tempo aqui no conteúdo do canal. Nessa semana a TOTOS está subindo 2%, só que eles não estão participando desse movimento, aproveitando para poder colocar lucro no bolso em relação às compras da semana anterior e colocando isso dentro do bolso. Se a gente pegar aqui as ações de TIM Vivo, que na semana passada eles tomaram, nessa semana eles estão o quê? Ajudando a empurrar o ativo para baixo, de repente para tentar colocar o preço um pouco mais baixo, para melhorar o médio em relação à posição compradora por parte deles recente. Vamos ver se dá uma retomada em relação a esse restante da semana ou também nas próximas semanas dentro do nosso mercado. Dessa forma, pessoal, a gente termina para vocês o nosso overview de mercado. A gente tem aqui exatamente essa análise de todos os ativos, todos os setores em relação aos ativos componentes do Ibovespa. Desejo a vocês um excelente resto de semana, pregão de quinta na veia. Tomara que todos vocês tenham muito sucesso, a movimentação também de sexta-feira, e esse vídeo tem muita função de vocês fazerem os ajustes necessários das posições de ambiente do nosso vídeo semanal, para que você fique atento para aproveitar as melhores oportunidades que passam aí na nossa reta. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!